Pouco foi uma ideia do Anderson Barros, no dia 31 de dezembro de 2009. Eu estava esperando para ir para casa da minha mãe ver o Réveillon, né? E aí ele me liga e fala assim, louco, Abel, o que você acha? Eu dou um pulo, pego o computador, naquela época você não conseguia acessar pelo celular, né? Pego o notebook, aí entrei lá no Soccer Association que o Zé Luca tinha me emprestado. A senha compartilhada. Senha compartilhada. Uma vez eu travei o Zé para nós dois, uma vez eu travei nós dois. Aí entro lá, e aí o louco estava jogando no Ares da Grécia, não estava jogando muito, mas não tinha tido nenhuma lesão e tal. E aí, falei, pô, uma boa, não sei o quê. E aí, nos primeiros dias de janeiro, o louco chega com o Jorge, que era o empresário dele, uma ave de rapina. O segundo empresário, que tinha sido goleiro do Peñarol em 93, na final, só que ele era, naquela época, ele era cabeludo, e agora é totalmente careca. Eu nunca reconheci ele na minha vida. E o louco, como é nacional, tirando onda aí. Nosso freguês. Ele já se considerando jogador do Nosso Botafogo. freguês. Esse goleiro é o Santo, que ele tomou o gol do Simvaldo, Eliel, 2 faltas do meio da rua, longe. Nosso freguês aí, não sei o que e tal. E aí eu vou buscar ele no aeroporto, me surpreendo de já ter quase uma centena de torcedores esperando ele no aeroporto. Eu fui sozinho, sem segurança, sem nada, pro carro traseiro, quase viram meu carro com ele dentro, né? E aí vem para a sede, e quando a gente chega na sede, lá, tudo certo e tal, o pessoal da Unimed liga por empresário e oferece 500 mil a mais pro louco. Caceta. E aí o Jorge, que era gente muito boa, mas foi um dos empresários mais difíceis de negociar. Ele protegia os jogadores dele. Então, eu não posso fazer. Eu falei, mas pô, você acha justo? A gente vai atrás de vocês, a gente traz vocês para o Brasil, e aí você agora, por causa de mais dinheiro, você vai fechar com o concorrente? Ele, não, mas pelo menos tem que me arrumar alguma coisa, não sei o que e tal. E aí eu falei, peraí, eu saio da sala, ligo pro Maurício, falo, Maurício, ó, tá acontecendo isso e tal, tal. A gente não... E não pode perder o jogador, porque a gente traz o jogador, uma centena de torcedores vão. Imagina amanhã vai acontecer com a gente o que aconteceu com aquele clube lá da Lagoa, quando a gente traz o Fernando Macaé deles. Sim. Tira o Fernando Macaé deles. Vai acontecer o inverso. Vamos pagar a conta agora. Aí a gente consegue aumentar a proposta. E aí, mas antes de aumentar, eu chego para ele e falo o seguinte: olha, o Maurício não me falou nada disso, mas eu usei como tática de negociação. Eu estou autorizado a fazer um aumento, mas que fique claro que é o último, e eu só vou fazer esse aumento se ficar claro e você declarar aqui que agora é o valor limite, que não vai ter mais leilão. Eu não vou entrar em leilão. Aí ele concorda, aí eu faço a proposta e aí é aceito. Mas na hora que a gente vai assinar o contrato, aí vem a questão do imposto. Putz. O imposto de renda era 27,5%. E aí cria-se um problema, que não vou ficar sem receber 27,5%, não sei o que e tal. E aí a gente divide em direito de imagem, porque você paga 15%. Sim. Né? E a outra parte, e o Botafogo com comprometimento de pagar 50% do imposto. Então acabou sendo uma negociação muito mais complicada do que a gente imaginava. Primeiro pela questão da Unimed, que a Unimed ela tinha um prazer muito grande de atravessar as negociações do Botafogo. Era um negócio incrível. Quem ela atravessou assim que o torcedor não sabe? Ele atravessou. Eles conseguiram pegar da gente um jogador que acabou não performando, o Everton, depois foi pro Cruzeiro e tal. Sim. Eles conseguiram pegar da gente. Volante, né? É. Eles tentaram pegar o Somália, eles atravessaram o Elkson, e o Elkson só não foi para lá porque o presidente do Vitória bateu o pé, que era o... Paulo Carneiro? Não é Paulo Carneiro, não. Alex Portela. Que eu tinha conhecido o Alex Portela através do Kleber Leite do Flamengo. E aí, quando surgiu, porque o empresário do Elkson tinha tirado o Elkson da concentração do Vitória e levado para um hotel incerto e não sabia do local do hotel. E aí eu ligo para o Kleber Leite e falo, Kleber, preciso da sua ajuda, estava com a negociação fechada com o Alex e tal, e agora... E aí o Kleber liga para o Alex não se preocupe,
Elkson só sai do Vitória da Bahia para o Botafogo. Para outro clube ele não sai. E ele realmente fez isso. O Elkson saiu para o Botafogo. E tiveram outras... É que agora eu não vou me lembrar, eu só lembro desses casos mais pontuais. Foi o Louco Abreu, Everton, Somália e eles só levaram a melhor no Everton e assim mesmo ele não performou em campo, né? Então, E os que a gente trouxe eles conseguiram performar. Mesmo o Somália tendo saído um pouco mal por causa daquela história dele, mas ele performou em campo, ele conseguiu jogar foi bem. fundamental no título de 2010. Exatamente, Foi muito conseguiu bem. jogar bem. Foi muito conseguiu bem. jogar bem. Ô, João, você teve um trabalho muito legal no Boa Vista, né? Que você chega a colocar o Boa Vista ali como a quinta força do Rio durante um bom tempo, rivalizando com o Voltaço, com o Americano. Como que foi gerir um time menor no Rio de Janeiro, igual você falou aqui no começo, sem muita grana? Você levava sempre alguns jogadores mais experientes para lá. Como que era esse trabalho na gestão lá do Boa Vista? Então, quando você se propõe com um orçamento menor enfrentar grandes clubes, né, que era o caso, os adversários, um orçamento gigante, é desafiador. Eu tentava trazer jogadores qualificados e experientes para poder ajudar os jovens do Boa Vista, porque passa uma confiança para o atleta dentro de campo. Eu tive alguns jogadores que ficaram anos lá no Boa Vista, o Leandrão, por exemplo. Que hoje é técnico, né? Que hoje é até técnico lá do Boa Vista. Um cara que só ajudou o contexto total. Pegava os mais jovens, ajudava o Eric Flores, o Felipe Gabriel, pessoas assim que adotavam o clube num todo. Então ajudava os jovens que estavam, ajudava os garotos do Sub-20, ajudava. Por isso que eu sempre preservei alguns medalhões para ter um equilíbrio, porque já é muito difícil você pegar um clube de jovens e botar os caras no Maracanã para jogar um clássico, entendeu? Pô, caramba, eu tô aqui no Maracanã, gritaram, tem barulho, quando ele vê 2-0 com outros caras, entendeu? Então, assim, por isso é que eu sempre tive jogadores consagrados que poderiam me ajudar no desenvolvimento do clube e trazendo experiências positivas e conselhos, coisas boas. E foi uma metodologia que deu certo. Tanto que o Boa Vista conseguiu, foi o único dos pequenos até agora, com o sucesso que teve o Nova Iguaçu ano passado, que foi para a final, a gente fez 3 finais de turno. Nós chegamos em 2011 contra o Flamengo, na época que tinha o Ronaldinho Gaúcho de craque. Em 2018, contra um Flamengo de Paquetá, Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, Diego Ribas, time muito forte. E em 2020 pegamos também a final contra o Flamengo do Jorge Jesus. E a gente passar todos os outros pequenos e também superar os grandes clubes, desportivamente é uma vitória muito... sem orçamento, é um orgulho grande para todos que fizeram parte daquele trabalho, porque ninguém fez nada sozinho, não é o dirigente, nem o goleiro, nem o centroavante. Aquilo são 11 dentro de campo e muitos do lado de fora dando suporte para aqueles 11 poder performar. Então, eu acho que a gente sempre tentou fazer um trabalho muito sério, muito unido às pessoas, de muita verdade, transparência, de conversa com os jogadores, o apoio desses grandes jogadores ou treinadores. Aqui eu tive treinadores que passaram pelo Botafogo. O Paulo Bonamigo, que foi um cara que fez um trabalho fantástico aqui comigo, foi treinador 1 ou 2 vezes do Botafogo. Ele ajudou o Botafogo em 2005. Em 2005. O Joel Santana, cara espetacular, foi campeão com o André aqui. E melhor cara de beirada de campo que eu já vi na minha vida, para ver jogo, para um relacionamento incrível com os jogadores e comissão técnica muito boa. Agora o grande auxiliar dele acabou de assumir o Fluminense agora com o Renato, que era o Marcelo Fera, né? que é um cara... O cara sabe muito de futebol, filho do Marco Antônio, lateral esquerdo, tricampeão do mundo, 70. O Marcelo Fera sabe muito, foi campeão brasileiro com o Flamengo, ajudando muito o Andrade no trabalho dele em 2009. O Marcelo Fera é um cara muito, muito especial e trabalhou aqui com o Joel e eu também lá
sempre visitando os quadros do Botafogo pela minha proximidade. Trouxe durante muitos anos para o Boa Vista o Ronaldo Torres, Sim. que foi preparador zagueiro do físico. Botafogo, preparador físico, campeão brasileiro em 95.